Olá pessoal, nós estamos aqui hoje para uma outra aula dentro do curso de GliNutri. Especificamente hoje nós vamos falar sobre a implantação e manejo da glicídia em sistemas integrados para pastejo direto. Primeiramente nós vamos ver os itens que nós vamos falar sobre nesse curso. Nós vamos falar espaçamentos para o sistema, as culturas que podem ser consorciadas, o sistema de plantio, maquinárias que podem ser usadas, fertilizantes e corretivos, fontes desses fertilizantes, desses corretivos, doses, tipo de animais que podem ser usados no sistema, sistema de pastejo, esse pastejo pode ser um pastejo intensivo, ou um pastejo apenas rotacionado, como é que usa o descanso do rotacionado, cercas, quais são as cercas que devem ser usadas nesses sistemas e os custos. E ainda a seleção de sementes, preparo das mudas ou estacas, preparo do solo, a fertilização, confecção das cercas, o plantio da glicídia, o plantio da cultura consorciada ou da forrageira consorciada e o manejo, os tratos culturais da lavoura, os tratos culturais das forrageiras, a colheita da lavoura e a colocação dos animais. Inicialmente nós vamos falar alguma coisa sobre o componente do sistema. Como o componente arbóreo do sistema, ele é um sistema completo de integração lavoura, pecuária, floresta, em que o sistema floresta é representado por uma leguminosa forrageira arbórea, no caso a glicídia ou a leucena, que são duas forrageiras bastante conhecidas já, arbóreas conhecidas, leguminosas, que têm alto teor de proteína. Especificamente para esse consórcio nós vamos ter a glicídia, embora a leucena também possa ser usada no sistema. Como componente da lavoura, vocês tanto podem usar o milho como o sorgo. Componentes de lavoura menores, mais baixos, como o feijão, mais herbáceos, feijão e a soja, eles não são apropriados para esse tipo de sistema. Por que eles não são apropriados para esse tipo de sistema? Por eles serem herbáceos, ou seja, serem de crescimento baixo, eles não crescem muito, ficam mais quase ao nível do solo, eles irão competir com a gramínea, que vai ser plantada junta. Ou seja, a gramínea vai abafar essa lavoura de soja ou de feijão. Então eles não são muito apropriados para esse sistema. Tem como fazer? Tem, mas é um pouco mais complicado e não é do interesse atual nessa apresentação de hoje, nessa nossa aula. Já o milho e o sorgo, por serem de crescimento mais alto, eretos, eles não têm problema de competição com a gramínea que vai ser plantada na integração, integrados com ele. O componente dos sistemas, as espécies forrageiras, normalmente as mais usadas são as braquiárias e os pânicos. A braquiária decúmias, a rusviziensis, a MG5, que também é uma rusviziense, e os pânicos Mombaça, Aruana, Tamane, Tanzânia, dependendo da situação em que vai se implantar o sistema, do clima, do solo, do manejo. Então é a decisão de que gramínea deve ser consorciada. Vamos começar vendo o planejamento do sistema de integração de espaçamentos. O espaçamento da glicídia, por exemplo. Então a glicídia ela pode ser plantada em fileiras simples. No caso de fileiras simples, elas podem ser de 4 por 2 metros, com 1.326 plantas por hectare. Então 4 entre as filas e 2 metros dentro da fila da glicídia, ou 5 por 2. 5 entre as fileiras e 2 metros entre as plantas dentro da fileira. Isso daria um total de 1.176 plantas por hectare. Não há uma diferença muito grande nessas plantas, de modo que tanto um como o outro sistema, ele também atende bem ao propósito que é ter forragem para os animais. E também melhorar a fertilidade do solo através da queda das folhas da leguminosa, da glicídia. Ou também ele pode ser implantado em fileiras duplas. No caso de fileiras duplas, são mais para aqueles consórcios, aqueles sistemas em que você tem que entrar com maquinário. Você não usa tração animal ou pequenos arados, pequenos implementos.
Você usa implementos maiores. Então, nesse caso, você planta com 8 metros entre as fileiras duplas. Fileiras duplas de 2 por 2 metros, 2 metros entre as fileiras, entre as linhas dentro da fileira e 2 metros entre as plantas na mesma linha. Ou pode usar um espaçamento de 10 metros entre as fileiras duplas, ou até de 16 metros entre as fileiras duplas. Só que isso aí quanto maior o espaçamento, menor o número de plantas de glicídia que você vai ter na área. O espaçamento da lavoura e do pasto, no plantio mecanizado. No caso do plantio mecanizado, ou mesmo no plantio feito manualmente, o sistema do capim é misturado ao adubo. Adubo de fundação. Que adubo de fundação é esse? É o fósforo, normalmente, que se usa em fundação, ou talvez até o potássio também pode ser usado em fundação, parte do potássio. E plantada na mesma linha da lavoura do milho ou sorgo, né? Ou pode ser plantada a lanço após a germinação da lavoura. Recomenda-se o ajuste da plantadeira para uma distância de 50 centímetros entre as filas de plantio e uma densidade de 60 mil plantas por hectare. Por que essa distância de 50 centímetros entre as linhas de plantio? Como a gramínea, o capim, vai ser misturado ao adubo e o adubo vai cair na linha do milho ou do sorgo, ele vai nascer também nessa linha. O capim também vai sair na mesma linha. E se você tiver uma linha muito distante da outra, não tem grande problema para o milho nem para o sorgo, mas para o capim sim, o capim vai demorar muito a fechar. Se por exemplo, no espaçamento de 80 centímetros entre as linhas, ele vai demorar muito a fechar. Então não é recomendado um espaçamento muito largo para essas linhas de plantio, aonde vai o capim misturado com o adubo e também será a mesma linha do sorgo ou do milho. Aqui está um esquema de fileiras simples do plantio mecanizado. Vocês têm aí as fileiras de glicídia, 2 fileiras de glicídia, e entre essas fileiras de glicídia, a lavoura e o capim, plantados na máquina ou até plantados manualmente. O espaçamento, novamente, para um plantio manual especificamente, a lavoura e o capim são plantados em linhas alternadas, fica mais fácil, afastada de 30 centímetros, podendo ser as sementes plantadas em sulco ou na matraca, podendo ainda as sementes do capim serem plantadas a lanço, depois que a lavoura for plantada. Então aqui está um esquema do plantio de fileiras simples e de um plantio manual. Aqui estão as fileiras de glicídia, como no esquema anterior, e aqui estão as fileiras de capim e do milho ou do sorgo, que é representando a lavoura, e assim por diante, né? O que é que você tem aqui? Se você tiver um espaçamento muito grande entre essas filas, o que é que vai acontecer? De uma fila de capim para outra, vai ficar uma distância muito grande, e quando você tirar o milho ou o sorgo, essa área vai demorar muito ao capim a fechar essa área. A implantação será mais lenta. Então aqui está um exemplo da fileira simples com glicídia e braquiária brisanta. Vocês veem aí, tem 4 metros entre as fileiras e 2 metros entre as plantas. Então essas fileiras aqui, essas plantas de glicídia já têm mais de 5 anos de idade, tem em torno de 8 anos, e elas já estão adultas, mas continuam sendo podadas a uma altura de 1 metro para que ou os animais comem, quando eles não comem, elas são podadas. Você vê o capim aqui misturado com a glicídia, o capim e os animais dentro. Aqui os animais comendo também de uma fileira simples, não é? Fileira simples de glicídia, com os animais comendo a glicídia e também pastejando o capim. No caso de fileiras duplas, então você terá uma fileira dupla de glicídia e outra fileira dupla de glicídia, formando um estander. E aqui você tem as fileiras de capim com a lavoura, o milho e o capim plantados na mesma linha. O milho, o sorgo e o capim plantados na mesma linha. Aqui as fileiras duplas, mais uma foto mostrando a fileira dupla. Aqui, esse sistema aqui é numa praia, lá em Jiquié da Praia, em Alagoas, em que as fileiras duplas entre as linhas de coqueiro e entre as fileiras duplas está o pasto de braquiária. Essa aqui não foi feito com milho inicialmente, porque o pasto já estava implantado.
Nós apenas recuperamos essa pastagem e colocamos as fileiras simples de glicídia. Essas fileiras aqui nunca foram cortadas ainda, elas estão com um ano e pouco, mas elas já estão na altura de serem podadas. Ela novamente um outro modelo, aqui o mesmo modelo entre coqueiros, também com o pasto bem formado aqui no meio, e a glicídia e fileiras duplas entre as linhas de coqueiro, dentro da linha do coqueiro, né? Isso aqui já fileiras duplas, em terraço de contorno, isso aqui é um exemplo lá na Bahia, em que você tinha contorno já na área, então nós plantamos as fileiras duplas no contorno, no terraço de contorno, e o pasto foi plantado entre os contornos e entre as filas de glicídia. Aqui uma nova foto dessa mesma área com as fileiras duplas e a área aqui de pasto que já foi, aqui sim teve lavoura, a lavoura já foi colhida e a gramínea ainda não saiu. Também a gramínea, isso aqui já foi na estação seca, a gramínea também já está bastante seca, foi pastejada pelos animais, ou foi roçada, não sei bem, e ela já está bem fraquinha aqui, bastante seca. Mas a glicídia continua bastante verde, né? Bastante aqui na estação seca. As culturas consorciadas. Que culturas consorciadas nós podemos usar? Os cereais, o milho, o sorgo, o milheto e o arroz. O arroz não muito frequente, porque nós não temos muita cultura do arroz aqui no Nordeste, o arroz sem ser arroz irrigado. Esse arroz de sequeiro é um arroz que cresce alto e pode ser consorciado. Mas, principalmente, para o consórcio, o ideal é o milho, o sorgo ou o milheto. E as leguminosas que podem ser usadas, a soja e o feijão. Eu já falei, isso aqui não são muito frequentes o seu uso e deve ser evitado, porque elas dão um trabalho bem maior para a implantação e para o manejo. E as forrageiras, braquiária, decúmenes, rudizentes, nós já vimos lá na nossa apresentação. E pode também ser usado o búfalo, o biloela, o gaindá, o americano, nas regiões mais secas, e a leguminosa também, leguminosas herbáceas, o estilosante Campo Grande principalmente, que também pode ser usado para esse sistema. E o sistema de plantio e preparo do solo? Num sistema mais simples, os arados de tração animal, não é? O Iveca, um arado aqui de Iveca, esse de tração animal de 3 discos, um outro arado aqui também de tração mecânica, de microtrator, e um outro aqui também usado o microtrator ou tração animal. Esse aqui também pode ser de tração animal. Já esse aqui não, esse aqui tem que ser já com tração mecânica, né? Tração de um trator, pode ser de um pequeno trator. Esse aqui também pode ser manual, de animal, e esse aqui também já no pequeno trator. As plantadeiras, um plantio mecânico, a plantadeira adubadeira tradicional de plantio direto, que aqui uma plantadeira de plantio direto, uma de 4 linhas, né, bem simples, ou uma mais sofisticada aqui, uma plantadeira e adubadeira. Essa aqui também pode ser usada para o plantio manual, ou com manual, ou de tração animal, ou um pequeno trator, microtrator. E essa outra também aqui já é semelhante a essa, atrelada ao microtrator. O sistema de plantio manual, com matraca, ou no sulco, ainda cava-se o sulco e joga-se a semente dentro, ou dessa maquinetazinha que joga a semente a lanço. Contra fertilizados e corretivos, você pode usar como fonte de fósforo, o superfosfato simples, o super triplo, o MAP, o DAF, o fosfato de rocha, com essa solubilidade e esses componentes aqui. Pode usar também como nitrogenado a ureia, o sulfato de amônia ou nitrato de amônia, que tem essa composição. O cloreto de potássio, que normalmente é o mais indicado, com 60% de K2O, e o calcário dolomítico, caso haja recomendação de calagem no sistema. Obrigado.